Em Macapá, 17 horas. Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Boa tarde, eu sou Sérgio Bringel e o seu programa Conciliando as Diferenças começa agora. Eu vou com você até às 18 horas. Hoje, 30 de março, né? Que boa, quarta-feira, eu já estava até com saudade de vocês. E hoje nós vamos tratar, como eu havia prometido, nós vamos tratar neste programa de hoje sobre as mudanças do novo Código de Processo Civil, que não é novo porque já está em vigor. É sim o Código de Processo Civil, a lei número 13.105 de março de 2015. E quem vai falar pra gente é a nossa colega de bancada, que eu já estava com saudade dela, Sônia Ribeiro. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Universitária 96.9, que nos acompanham todas as quartas com o programa Conciliando as Diferenças. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que o novo Código de Processo Civil trouxe com relação à conciliação e mediação e conciliadores e mediadores. Sônia, e no próximo bloco nós temos hoje, além dessa explicação, né, que você vai dar do que é o novo Código de Processo Civil, né, no que tange os auxiliares da Justiça e dos conciliadores e mediadores judiciais. No segundo bloco nós vamos ter também já o que você está esperando, que já temos essa novidade, trouxemos essa novidade para o rádio, que são as conciliações ao vivo aqui na Rádio Universitária. Então, no próximo bloco é só conciliação em caso concreto, em tempo real. A gente quer mandar um abraço muito grande para toda a comunidade acadêmica da Unifap, para as outras faculdades, de todos os estudantes, de todos os cursos universitários da capital, né? E a gente quer também mandar um abraço para o pessoal que está nos ouvindo lá em Santana. Um grande abraço para vocês de Santana, pessoal. E a gente, como eu havia prometido, né, Sônia, nós vamos falar agora sobre um tema importante, porque o Código de Processo, o novo Código de Processo Civil, que é a lei número 13.105, já está em vigor e vai mexer com a vida de muita gente, tem muita mudança, mas a gente hoje vai falar especificamente do capítulo 3 e da seção 5, do capítulo 3 dos auxiliares da Justiça, e vai falar da seção 5, que são dos conciliadores e mediadores. Sônia, fala pra gente o que muda nisso aí. Muito bem, Sérgio, eu também tenho um abraço, viu? Tem o pessoal aí do Mazagão que nos acompanha, eles mandam mensagem aqui no nosso WhatsApp, tem aí os alunos das faculdades, em especial aí a Cristiane, a Daniele e a Ana Cláudia, que estão sempre ligadas aí conosco. Elas mandam mensagem, elogiam, criticam, Sérgio, mandam dizer, olha, e adoraram o novo quadro, que é a Conciliação no Ar. E um abraço aí para você que está ligado, e vamos aproveitar para aprender um pouquinho mais sobre esse novo dispositivo legal que começou a vigorar a partir do dia 18 agora, trazendo muitas alterações no que se refere à conciliação e mediação. É muito importante deixar claro para você que está nos ouvindo que esse código, ele demorou muito tempo no Congresso para conseguir fazer essa alteração. Não foi fácil. O Conselho Nacional de Justiça, através de uma comissão específica de juristas que atuam dentro do próprio CNJ, com conciliação e mediação, e intitularam também um movimento chamado Movimento Nacional pela Conciliação, eles conseguiram inserir no bojo do Código de Processo Civil alguns aspectos legislativos que vieram mudar sobremaneira o entendimento de todas as pessoas que lidavam com a justiça sobre a conciliação e mediação. Então, o primeiro passo foi o seguinte: a gente sabe que o conciliador e mediador, ele é um auxiliar do juiz. Ele era um auxiliar do juiz, e o único dispositivo que nós tínhamos falando desse conciliador era a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais, e ele tinha um dispositivo lá no artigo 7 que falava a respeito do juiz leigo e também dos conciliadores, e tratando-os como auxiliares da justiça.
Mas o novo Código de Processo Civil, ele trouxe isso de uma maneira muito melhor, que está lá no artigo 149. Anote aí você que está nos acompanhando, você que é acadêmico, artigo 149, ele é muito importante para nós. Hoje, Sérgio, então, o mediador e o conciliador, ele já não é mais um simples auxiliar da justiça. Ele agora ascendeu. Ele teve um novo status. E esse novo status do conciliador, agora ele é considerado de verdade um auxiliar da justiça, mas no seguinte sentido de que ele se iguala, por exemplo, ao perito, que era tão importante no processo. O juiz precisava do perito para dar algum laudo, dizer algo a respeito daquela demanda, e o juiz se baseava naquele perito para decidir. Nós temos também outros auxiliares que são o administrador, o intérprete, o tradutor. Então, se você tinha uma demanda judicial e a pessoa estava falando em outra língua, precisava de alguém para mostrar para o juiz o que era que a pessoa estava falando. E os documentos que vêm para o processo como prova, e eles precisavam de serem traduzidos porque eles eram de outras línguas. Então, essas pessoas, Sérgio, eles são profissionais, eles assinam um termo de compromisso com a justiça, de que eles vão exercer essa função nobre, que é auxiliar o juiz a decidir uma demanda. O conciliador, ele não só auxilia o juiz a decidir uma demanda, mas ele auxilia o juiz a resolver conflitos, Sérgio. Mas esse artigo 149, que trata justamente dos auxiliares, ele traz de benefício o quê? O que é que essas pessoas que estão aqui, por exemplo, o depositário, o regulador de avarias, o que é que eles vão ter de benefício com esse artigo? A questão é a seguinte, Sérgio, o conciliador e mediador antes, como eu estava explicando, pela Lei 9.099, ele veio disposto lá no artigo 7, mas ele não tinha esse know-how como ele tem agora, esse novo status. Hoje o conciliador e mediador ele é um profissional. É uma profissão hoje ser o mediador e o conciliador. E por isso que o CNJ conseguiu inserir dentro do Código de Processo Civil esse dispositivo, dizendo que agora são auxiliares da Justiça, além de outros, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária. Aí ele começa o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial. Então, hoje, ele saiu daquela condição de mero espectador lá do juizado especial para ser verdadeiramente agora um auxiliar da justiça, e para isso ele precisa receber. Ele vai receber o honorário pela participação agora no processo, do mesmo jeito que o perito recebia, que o intérprete recebia, que o chefe de secretaria recebe, que o oficial de justiça recebe. Então, hoje, o conciliador e mediador, ele saiu daquela condição primária, aquela condição mínima. Ele foi incluído neste rol que está aqui. Agora ele é considerado verdadeiramente um auxiliar da justiça. Certo. E quando ele é nomeado pelo tribunal, igual ao tradutor, igual ao intérprete, igual a todos os outros profissionais, ele também vai assinar um termo de compromisso. Então, hoje, esse termo de compromisso ele está regido no nosso ato normativo 001 do NUPEMEC, que está disponível na nossa página do tribunal. Então, você vai olhar lá, ele vai ter um termo de compromisso. Quando ele receber da gente a certificação, ele assina um termo de compromisso de assumir aquela função. Então, agora, Sérgio, é uma função nobre. Ele está exercendo um munus público, uma atividade pública. Ele não só vai ajudar o juiz a julgar uma demanda, mas ele vai ajudar o juiz a resolver um conflito, que é o verdadeiro sentido da prestação jurisdicional. Então, essa ideia de que o conciliador hoje, ele não é mais apenas aquela pessoa que vai conversar com as partes, porque essa profissão ela não tinha esse status que tem hoje, Sérgio. Era só alguém que ia conversar com as partes, agora não, é um técnico. É um técnico, é um profissional que vai aplicar técnicas adequadas a cada demanda, a cada conflito. Então, por isso que é importante a questão da capacitação. Porque para você ter um tradutor, para você ter um intérprete, ele tem que ser capacitado, ele tem que ter diploma, ele tem que ter certificação, ele tem que assinar termo de compromisso de cumprir fielmente as funções que ele for designado. A mesma coisa hoje vai ser o conciliador e mediador. Então, veja que o novo Código de Processo Civil, ele trouxe para nós essa ascensão do conciliador e mediador como aquela pessoa que apenas conversava com as partes, agora não. Ele é um profissional que vai intermediar conflitos e, para isso, ele precisa ter capacitação. Antes da sexta-feira, antes de entrar em vigor a Lei 13.105, Sônia, então os mediadores eram meras pessoas que vinham para cooperar, mas não tinha remuneração, nada, né? Em princípio, a ideia era para trabalhar como voluntário. O tribunal sempre trabalhou com estagiários de nível superior que são recrutados nas faculdades, porque aqui no estado do Amapá, a nossa realidade de demanda são, de grande maioria, é de justiça gratuita.
Então, nós não teríamos aporte financeiro advindo das custas, porque a lei diz que quem tem que pagar essa remuneração são as partes, porque elas que pagam o perito, Sérgio. São elas que pagam esses auxiliares da justiça. Então, eles teriam que pagar também o conciliador e mediador. Então, como a nossa realidade de demandas ela é muito diferente do resto do país, aqui grande parte das nossas demandas que utilizam o Código de Processo Civil, elas vêm pela Defensoria Pública, que são das varas cíveis, da vara de família, da órfãos, sucessões, vêm pela Defensoria. E no juizado especial, Sérgio, pela própria lei já era gratuito, que é a Lei 9.099, a não ser que tenha recurso. E aí a parte vai recolher as custas do processo. Mas no juizado especial já era gratuito. E na vara comum, a grande maioria é Defensoria Pública ou por advogado particular, mas pedindo gratuidade de justiça. Então, para você ter uma ideia, nós não tínhamos esse aporte financeiro para custear esse conciliador, esse mediador. Então, o Tribunal de Justiça ele trabalha de uma outra maneira. Nós recrutamos o estagiário, fazemos um processo seletivo, aberto ao público. O acadêmico que ele já ganha como estagiário? Ele ganha como estagiário, ele recebe a remuneração, que é um salário mínimo, mais o vale transporte, que é para ele se deslocar para o trabalho. Ele cumpre uma jornada de 4 horas, 4 horas por dia, 4 horas diárias, 20 horas semanais, e ele tem todos os direitos como se fosse um trabalhador. Então, nós, e também nas nossas varas, são os próprios servidores que atuam como conciliadores e mediadores. Então, agora, com as mudanças da lei da mediação e a próprio Código de Processo Civil, nós tivemos que nos readequar com capacitação. Nós continuamos a série de cursos, nós vamos agora fazer a capacitação de servidores. A Corregedoria tem reunido periodicamente com os juízes das varas, já com a mudança do CPC. Então, hoje, o conciliador e mediador, ele já não é mais visto como aquela pessoa que só sentava para conversar. Hoje, ele é um profissional. Ele está na lei, foi garantido pela lei esse novo status do conciliador e do mediador. Antes da gente entrar já no mérito da causa, ou seja, o que é que o conciliador vai fazer a partir de agora, a importante participação dele nesse processo, na pré-processual, diga-se de passagem, né? Na etapa do processo agora, é importantíssimo a gente falar isso, porque agora a conciliação é uma etapa do processo, que antes não era, né, Sônia? Mas antes disso, da gente entrar nesta questão, que é importantíssima para que quem está nos ouvindo, inclusive os estudantes, as pessoas que querem se profissionalizar agora, porque é uma profissão ser conciliador, né? Como é que vai ser essa remuneração? Nós vamos continuar trabalhando ainda com os estagiários, porque nós temos, além de a gente oportunizar que a academia participe desse processo conciliatório, nós também estamos formando um novo advogado. Ele vem primeiro como estagiário, enquanto acadêmico, participa conosco desde o meio do curso. Se for do curso de Direito, por exemplo, que são 5 anos, ele vai ficar 2 anos e meio conosco, participando desse novo movimento pela conciliação. E claro, Sérgio, ele vai ser um novo advogado. Se ele passar conosco e passar esse tempo trabalhando dentro dos centros judiciários e ele saindo um outro advogado, ele vai ajudar muito na demanda quando ele for advogar. Por outro lado, Sérgio, tem a questão pedagógica também que envolve isso. A conciliação ela é um movimento e ele é nacional. Ele precisa ser disseminado e nada melhor do que esse acadêmico para ser o nosso multiplicador, porque ele vai multiplicar na faculdade, ele vai multiplicar na sua casa, nas suas rodadas de amigos. Onde ele estiver, ele vai estar levando essa ideia nova de pacificação e não da cultura do litígio. Então, esse também é um segundo ponto muito importante, porque nós trabalhamos ainda com os acadêmicos. E, no mais, Sérgio, isso demanda um projeto de lei que tem que ser encaminhado para a nossa Assembleia Legislativa, para que os deputados votem esse novo profissional e a remuneração dele. Então, é uma coisa que não vai ser para agora. É algo que a gente precisa trabalhar, o tribunal precisa trabalhar em conjunto com a Assembleia Legislativa para que saia um projeto de lei, depois vire uma lei, e a partir da lei é que o tribunal poderá implantar, se for o caso, um quadro de conciliadores, ou então ver uma remuneração para esses conciliadores que não são do quadro, mas que atuam dentro dos centros judiciários. Em São Paulo, antes mesmo da lei, já estava sendo remunerado, Sônia, não é isso? Em São Paulo, eles criaram uma lei estadual, criaram uma unidade fiscal específica para isso, e os valores são retirados das custas processuais. Então, eles fizeram um fundo, e esse fundo é que paga a remuneração. Aqui no estado do Amapá, nós optamos por trabalhar ainda com estagiários de nível superior, remunerados pelo tribunal. Então, de qualquer maneira, o tribunal está remunerando o conciliador.
Então, por enquanto, antes da vinda de uma eventual lei, o tribunal optou ainda por continuar trabalhando com essa modalidade de acadêmicos das faculdades, por esses motivos que eu expliquei anteriormente. A questão pedagógica, a formação de um novo advogado, de um novo profissional, seja a área que ele estiver atuando, por exemplo, um psicólogo, ele está atuando conosco como conciliador, como estagiário nível superior. Aí ele vai levar essa cultura para o curso, ele melhora os colegas, ele melhora em casa. Então, é uma disseminação. Então, por conta disso, porque tem mais vantagens trabalhar com conciliadores e mediadores recrutados das academias, das faculdades, então, para o tribunal, nesse momento, é essa mão de obra que nós temos. Sônia, só para ficar bem claro, né, que essas pessoas que estão saindo, esses acadêmicos que estão saindo da faculdade, né, que com essa nova política, né, de justiça, com essa nova justiça que é a conciliação, que não tem retorno, a gente sempre fala isso, não tem mais retorno, daqui para frente a conciliação, a política da pacificação social. Eu te pergunto, essa pessoa, quando se formar e fizer a prova da OAB, ela se torna um advogado. Mas quando ela pode ser um conciliador e ser advogado? Pode. O que ela não pode é advogar dentro do sistema onde ela exerce a função de conciliador. Então, há uma incompatibilidade no exercício da advocacia, porque ele atua como mediador. Então, se ele atua como mediador aqui no Sejusc de Macapá, que é a nossa central de conciliação, ele não vai poder patrocinar a causa para aquelas pessoas que ele intermediou. Mas ele pode advogar lá em Santana normalmente, sem problema nenhum, inclusive dentro do Sejusc. Agora, o que ele não pode é atuar como advogado no mesmo lugar onde ele exerce a função de conciliador e mediador. E nesse aspecto é incompatível. Mas o fato dele optar por ser um conciliador não quer dizer que ele não possa advogar. Ele não pode advogar no mesmo local onde ele exerce a função de conciliador. Então, trocando em miúdos, ele pode, inclusive, seria uma nova função para o advogado. Exatamente, é isso? Ele teria uma nova função? Exatamente. E ganhar por essa nova função também. Exatamente. A partir do momento que nós tivermos essa lei estadual tratando sobre a remuneração de conciliadores e mediadores, nós vamos recrutar as pessoas que já estão formadas pelo NUPEMEC e que estejam dentro do nosso cadastro. Então, elas podem ser advogadas, pode não ser advogado, pode ser um líder comunitário, pode ser uma dona de casa. Isso é importante. Né? Não precisa a pessoa ser formada. Para ser um mediador judicial, ele precisa ter formação superior de 2 anos, mais de 2 anos, ter a formação do curso pelo NUPEMEC ou pelo CNJ e mais estágio supervisionário de 60 a 70 horas. Essa é a condição para ser um mediador judicial hoje. Mas o conciliador, aquele que vai atuar no Sejusc, não necessariamente ele precisa ser já uma pessoa formada. Ele só precisa ser um estagiário de nível superior nosso que atua dentro das centrais de conciliação. Ou ser um servidor do judiciário. Por enquanto, Sérgio, nós ainda estamos trabalhando o voluntariado. Ainda é um projeto do NUPEMEC. O NUPEMEC, como ele é um órgão que trata da política, é pauta das reuniões do NUPEMEC, nós já estamos com isso para a agenda de 2016, trabalhar um ato normativo para regulamentar o voluntariado dentro do Sejusc para essas pessoas que querem fazer esse trabalho voluntário, mas elas precisam de espaço. Então, ainda em 2016, a promessa do NUPEMEC é que a gente baixe o ato regulamentando o voluntariado. Então, agora a gente vai entrar mesmo nas mudanças, né? O que nós temos de mais importante nessas mudanças, Sônia? Bom, a partir do artigo 165, que é o que vai tratar a respeito dos conciliadores e mediadores, realmente ele já diz que os tribunais deverão criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Então, é exatamente nesse ponto que entra a conciliação pré-processual. Então, quando ele diz que ele tem que orientar e estimular a autocomposição, ele tem que fazer isso independentemente da existência de processo. Então, é nesse ponto que encaixa a conciliação pré-processual. Então, veja que o CPC disse assim, olha, tribunais, vocês têm que criar. Ele não disse assim, tribunais, vocês poderão criar. Ele disse, criarão. É uma norma e os tribunais têm que cumprir. E aqui no Tribunal de Justiça do Amapá, nós já temos só um Sejusc, que é o Sejusc aqui de Macapá, que funciona ali no fórum da Avenida FAB, para quem conhece Macapá. E agora nós estamos instituindo, por resolução do tribunal,
e a lei que determinou a criação das centrais também, ela é agora, no finalzinho de 2015, Sérgio. Ela é de dezembro de 2015 agora, e essa lei, ela trouxe, é uma lei estadual, e tem mais o CPC. Então, com base nessas duas legislações, nós vamos, então, instituir os Sejusques, que é a Central de Conciliação, em Macapá, que já está, Santana, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, as demais, todas as comarcas, Oiapoque, Calçoene, Amapá, Tartarugalzinho, todas as comarcas terão um Sejusque. E aqui em Macapá nós vamos criar mais Sejusques. Então, em Macapá, nós vamos elevar a condição de central todos os núcleos de conciliação dos juizados. Então, nós vamos ter um Sejusque na Zona Norte, lá com o Dr. Marconi, no Juizado Norte. Nós vamos ter um Sejusque dentro do MP da Zona Norte, lá no Complexo Cidadão. E lá nós vamos trabalhar com prática restaurativa. Nós vamos ter aqui no virtual também, vai ser um Sejusque. O Juizado Sul vai ser um Sejusque. O Juizado Unifap vai ser um Sejusque. E também nós vamos colocar um na FAMAP e um no CEAP, na Faculdade CEAP. Então, veja, Sérgio, nós estaremos em todos os lugares. Você vai ter Sejusque em toda Macapá. Macapá toda vai estar coberta de Sejusque, que é para o cidadão ter acesso facilitado. Então, isso veio a partir do artigo 65, que ele disse que os tribunais teriam que criar. Então, isso é muito importante para você que está nos ouvindo entender que é uma política isso. Isso é uma política institucionalizada. Isso não é o tribunal que está querendo fazer. Foi uma norma, agora na Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, que determinou que os tribunais criassem. Então, o tribunal nada mais está fazendo do que dar cumprimento, então, ao que diz o Código de Processo Civil. Então, nós já temos esse ponto. Outra questão é que tanto a composição quanto a organização ela é feita a partir das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. E onde estão essas diretrizes? Para você que está nos ouvindo, Resolução 125 de 2010 do CNJ. Então, você que gosta de ler, você que gosta de estar atualizado, você que é advogado que está nos ouvindo, você que é acadêmico, que ainda não passou pela disciplina de mediação, conciliação e arbitragem, mas você que tem interesse em saber mais, procure o site do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br, e você vai lá, Resolução 125, ela já tem 2 emendas. Inclusive, uma segunda emenda que teve agora, ela fala a respeito dos honorários dos advogados, que podem cobrar quando fizerem conciliação e mediação nos seus escritórios. Então, hoje, Sérgio, nós vamos ter, hoje o advogado ele vai ser um negociador. Ele vai poder fazer conciliação no seu escritório e cobrar por isso. Então, o CPC ele trouxe agora um leque, ele abriu aquilo que estava ainda empiricamente, intuitivamente, agora é lei, Sérgio. Está na lei, está determinado, e os tribunais só têm que cumprir. Outra coisa importante que essa lei trouxe é exatamente ela definir, então, que os princípios que vão nortear a conciliação e mediação, que é o artigo 66. Então, ele vai dizendo princípio da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Então, esses princípios, Sérgio, eles estavam só na Resolução 125. Agora não. Eles estão num texto disposto no novo Código de Processo Civil. E ele explica o que é cada uma. E o mais interessante, Sérgio, é o parágrafo 3º desse artigo 66, que diz bem assim: admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. Então, esses sejusques, eles estão nada mais do que cumprindo o que determina esse dispositivo. É um local, vai ser um espaço para que você chegue, conte seu problema, e lá você será, então, atendido por um conciliador e mediador do tribunal, capacitado, com condições, como um profissional que o é agora, de intermediar o seu conflito e trazer uma solução. Outra coisa também importante, que foi o artigo 167, ele fala das câmaras privadas de conciliação e mediação. Então, Sérgio, daqui a pouco nós vamos ter empresários que vão abrir um negócio para trabalhar no ramo de conciliação e mediação. Então, eles vão criar uma câmara privada e eles vão precisar se adequar ao que diz essa lei, a lei da mediação, a resolução 125 e o nosso ato normativo 002, que estabelece como é que essas câmaras têm que funcionar. Então, veja que o próprio CPC, que é uma norma de procedimento, estabeleceu a criação de sejusque de câmaras privadas. E a lei da mediação, ela trouxe mais ainda. Ela trouxe a possibilidade de fazer mediação no serviço público, na administração pública. Então, para você ver o tanto que avançou, Sérgio. É um avanço significativo. Mais adiante também,
O artigo 68 diz que as partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e Mediação. Então, o que foi que o Código deu? Autonomia para as partes. Elas podem escolher. Elas chegam num lugar e dizem assim, olha, eu tenho um conciliador que é da minha confiança. Eu quero conciliar com ele. E aí ele vai fazer a conciliação com ele. Esse que é o ponto importante para o advogado. Mas a pergunta pode, no caso, pode, a parte escolher? Pode. É o que diz. E a outra parte, você escolhe porque não há, por exemplo, porque existe a exceção. Em outros casos, nós temos em juízo mas veja, a exceção, você Sérgio, sabe, né? Ele fala em comum acordo, não é escolha unilateral, é escolha bilateral. As duas partes têm que querer aquele conciliador, aquele mediador. Esse funcionamento, Sérgio, veio trazido da lei da arbitragem. A lei da arbitragem é assim, você comparece a uma câmara de arbitragem e lá você tem o cadastro dos árbitros. E você escolhe aquele que tem mais números de conciliações feitas, aquele que tem mais sentenças arbitrais proferidas, aquele que é profissional na área que é a tua demanda. Por exemplo, eu estou com uma demanda contábil, então eu vou escolher um árbitro que seja também contador. Eu tenho uma demanda na área de construção civil. Eu vou escolher um árbitro que seja também engenheiro civil, arquiteto. Então, essa ideia que o Código trouxe foi muito da Lei 9307, que é a lei da arbitragem. Então, veja que ele diz... Tá explicado, então. Ele diz que você pode escolher. E ele avança, ele diz, o conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Então, não há o Código ele não amarrou, olha, tribunal, só vou poder usar os conciliadores que estão cadastrados contigo. As partes podem escolher, desde que esse procedimento seja bilateral e elas vão, então, escolher. Aí o Código diz mais, inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação. Sempre que recomendável, haverá designação de mais de um mediador ou conciliador. Então, esse artigo 68 ele é interessante para estudar. O que o legislador quis aqui? Ele quis deixar as partes livres e não ficarem presas ao tribunal para que o tribunal diga quem são os conciliadores que vão intermediar. Então, ele pode trazer um conciliador que não seja um conciliador cadastrado conosco para que ele faça a intermediação. Agora, claro, sempre sobre a supervisão do Sejusc. E isso é importante falar, só fazendo mais um reforço nisso, né, Sônia? Que além deles resolverem os seus conflitos, eles mesmo também resolvem e decidem quem eles querem. É o que a gente chama de autonomia de vontade, Sérgio. Muito agora, interessante a isso. vontade das partes ela foi tão abraçada pelo legislador que ele possibilitou, inclusive, que eles escolhessem, né, o conciliador e mediador. Agora, veja bem, Sérgio, o artigo 69, ele diz o seguinte, que o conciliador e mediador receberá pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Né? Então, essa remuneração fixada pelo tribunal é em projeto de lei, tem que ter uma lei para isso. Então, se uma pessoa trouxer um conciliador de fora, que não seja do nosso quadro, que não seja o nosso estagiário, não seja um servidor, ele tem que entender que ele vai ter que pagar esse mediador, esse conciliador. Entendeu? Esse é um ponto importantíssimo. E como é que fica esse caso, então? Então, aí nós vamos usar a tabela de custas que nós temos, que depende do tipo de demanda, Sérgio. Se for uma demanda... paga? As partes, elas é que vão pagar. Sempre são as partes que vão remunerar o conciliador. Porque a lei que vai instituir, ela vai ter que instituir uma unidade fiscal para cobrar. E essa unidade fiscal vai ser tirada de onde esse valor? Porque não tem parâmetro de quanto vai ser? Não tem. O que nós temos ainda é a ideia, é por hora, é por sessão ou é por dia trabalhado. Então, isso ainda é uma discussão, o Código iniciou isso, mas ainda não há, Sérgio, nada regulamentado. Eu estou indo ao FONAMEC agora, 14 e 15 de abril, para trazer de lá alguma coisa dos outros FONAMEC estados. Fórum Nacional de Mediação e Conciliação. Aquele que nós conversamos no programa passado. Né? Então, lá no FONAMEC, nós vamos ver como é que os outros tribunais estão já trabalhando isso, porque isso é novo para todo mundo, Sérgio. Inclusive para nós aqui, o nosso Tribunal Tucuju, pequenino, mas você imagina isso em São Paulo, você imagina isso em Minas Gerais, imagina isso no Rio Grande do Sul, a confusão que não está isso para lá. Então, a gente vai ao Fórum Nacional de Mediação e Conciliação para a gente poder verificar como é que os outros tribunais estão trazendo, para que a gente veja como é que nós vamos implantar. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com os nossos estagiários. Outra coisa importante, os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas. Então, Sérgio, a lei também disse que tem que garantir
a gratuidade de justiça. Então, se uma pessoa não tem condições de pagar, aquela pessoa que atua como voluntário ou como conciliador remunerado, ela vai ter que fazer isso sem cobrar. Por quê? Porque a lei garante um percentual. E quem vai dizer esse percentual é o tribunal. Então, se você vai abrir uma câmara privada, você que está me ouvindo, tem interesse em abrir uma câmara privada de mediação, lembre-se, você vai ser supervisionado pelo NUPEMEC e nós vamos cobrar de vocês as audiências que você vai ter que ter um percentual. A média é 10%, Sérgio. Então, 10% das audiências que vocês fazem no mês, vocês vão ter que dar gratuidade de justiça. Tanto de procedimento, quanto da remuneração do conciliador e mediador, no caso de câmara privada. Essa fiscalização seria mensal? Nós vamos, das câmaras? Nós vamos ter que fazer essa fiscalização, eles vão ter que usar o nosso sistema, porque nós vamos implantar, nós temos já o sistema Sejusc pré-processual, que é um sistemazinho para poder a gente ter ideia das estatísticas. Então, se eles não usarem o nosso sistema, eles vão ter que mandar estatísticas mensais para o NUPEMEC para a gente fazer esse controle. Bom, para você que particularmente não está bem antenado no que é o tema, eu vou tentar dar uma explicadinha, Sônia, e se eu estiver errado, você me corrija. Essa Câmara de Mediação nada mais é do que um escritório que um mediador e um conciliador formado pelo NUPEMEC vai ter e vai poder atuar. Seria isso? Um escritório com autonomia para ele poder Sérgio, trabalhar? Seria como isso? Se fosse uma loja, Sérgio. Quando você está querendo comprar um aparelho celular, onde você vai? Numa loja onde vende aparelho celular. Se você quer comprar um guarda-roupa, se você quer comprar comida, você não vai no restaurante? Se você quer comprar o guarda-roupa, você não vai numa loja onde vende o guarda-roupa? Então agora você tem um problema, você tem um conflito. Você quer resolver o conflito. Você vai onde? Num local onde tenham pessoas formadas para resolver conflito. Isso é uma Câmara. Que, logicamente, você falando isso, talvez as pessoas estejam entendendo, poxa vida, antes eu pensava, quero resolver um problema, vou a um tribunal, que era onde você queria chegar, né? Agora não, quero resolver um problema, eu vou procurar uma Câmara. Se tiver. Agora, no caso, a pessoa escolhe, ou ela vai numa Câmara privada ou ela vem no Sejusc. O Sejusc é dentro do Tribunal de Justiça. As câmaras privadas são empresários que vão abrir um negócio. Com a devida formação e qualificação. Vai ter registro na junta, vai ter CNPJ, endereço, enfim, tudo. E vai responder civil, criminal e administrativamente pelos seus atos. Então, por isso que é importante. No caso do Tribunal de Justiça, onde é esse local para resolver problema? Sejusc. Você vai no Sejusc, conta a sua historinha, a gente chama outra parte, marca uma audiência para sentarem e tentarem resolver. Se fizerem a composição, o juiz homologa. Se não fizerem a composição, nós vamos encaminhar para uma defensoria pública, para um advogado, para que o advogado faça uma petição ou defensor público e aí inicie um processo na justiça. A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho. A gente só vai tomar uma água. A gente volta já já. Programa Conciliando as Diferenças. Todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas. Na Rádio Universitária 96,9 FM. Dengue. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Vamos fazer a nossa parte. A Justiça do Amapá aderiu à campanha de combate à doença, unindo forças com várias instituições, como Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado, Governo do Amapá e Prefeitura de Macapá. Combater a dengue é um dever seu, meu, nosso. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças. A Sônia Ribeiro está aqui ao meu lado, ela está dando uma aula sobre as mudanças da Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor na sexta-feira. E a gente estava falando aqui sobre justamente o capítulo 3, que fala dos auxiliares da Justiça, e da seção 5 dos conciliadores e mediadores judiciais, né? E a gente estava, antes de ir para o intervalo, ela estava falando sobre a função das câmaras que poderão ser instituídas na cidade com o advento da lei. Aí eu te pergunto, Sônia, que a gente estava conversando em off aqui, tomando uma água, e a gente acabou chegando a esse ponto que é importante. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma separação, né? Um casal brigou e quer fazer uma separação judicial. Aí ele chega, procura uma câmara particular. Aí chega lá,
a conciliação, beleza, separa. Aí uma das partes diz que quer mudar o nome. Esse mediador pode fazer isso ou ela tem que sair dali e ir para um cartório fazer? Qual é a autonomia dela? Até onde ela pode ir? Bom, o novo Código de Processo Civil diz que ele pode escolher, né? Pode escolher o mediador. Então, ele escolheu uma Câmara Privada. Nessa escolha, a pessoa que vai tomar a termo esse acordo que eles fizeram, lembrando que os acordos feitos em uma Câmara particular, uma Câmara privada, eles são títulos executivos extrajudiciais, tá? Então, o Código de Processo Civil, ele rege os títulos executivos judiciais e os títulos executivos extrajudiciais. Então, um título executivo extrajudicial é quando as partes fazem um documento particular e elas, então, fazem um acerto e 2 testemunhas assinam. Então, se elas fizerem esse acordo com 2 testemunhas assinando, tem força de título extrajudicial. Se elas quiserem fazer isso direto no cartório, elas podem, desde que não sejam incapazes, não tenham nenhuma menor de idade envolvido, elas podem fazer direto no cartório. Só que no cartório, Sérgio, é escritura pública. Aí vai pagar as custas do cartório. Então, ela passa a ser cara. Porque aí você procura uma câmara de mediação. Você vai pagar lá para fazer parte da câmara. Você vai pagar o mediador. Aí você dali vai sair para um cartório. Você vai pagar as custas do cartório. Então, aí você vai ter opção. Tem um Sejusc. Você vem aqui no Sejusc, faz uma pré-processual, o juiz homologa e vira título judicial. Então, essa é a diferença em você procurar uma Câmara privada e procurar o Sejusc. Os títulos formados numa Câmara privada são títulos executivos extrajudiciais. E os formados dentro dos Sejusc são títulos executivos judiciais. Mesmo que nos centros judiciários de solução de conflito, que funcionam dentro dos tribunais, esse título será título executivo judicial, ou seja, homologado por um juiz. Esse que você vai fazer na Câmara Privada é você e o conciliador que fez e as testemunhas. Ou você faz escritura pública. Agora, veja bem, Sérgio. Se for o caso de uma pensão alimentícia, não para criança, porque para criança já não pode, tem que vir na justiça de qualquer maneira, porque tem direito de menor, é um direito público indisponível e tem que ter a participação do Ministério Público obrigatoriamente. Então, nesses casos, as câmaras privadas não vão poder fazer. Elas só vão fazer para direitos patrimoniais disponíveis. E o Sejusc não, ele vai fazer para direito patrimonial disponível e para direito patrimonial não disponível, porque nós vamos ter um promotor funcionando aqui no Sejusc. Então, nas varas, nas comarcas do interior, já tem um defensor, já tem um promotor e tem um juiz. Então, lá está completo o quadro. Então, lá é mais completo. Mas a Câmara Privada não perde a autonomia de fazer. Agora, veja, se eles resolverem que tem pensão para o outro, para esse casal, o marido vai pagar para a mulher vai pagar para o marido, e precisa de um desconto em folha. Neste caso, Sérgio, o documento que vai ser feito lá na Câmara Privada não tem validade para o órgão público. Porque ele não vai poder mandar fazer o desconto se não for autorizado pelo juiz. Aí, de qualquer maneira, a Câmara Privada ela vai ter que encaminhar para um Sejusc para homologar judicialmente e, a partir daí, o juiz determina a expedição de ofício lá para o órgão pagador ou do marido da esposa para que possa constituir. A mudança de nome, não há necessidade de autorização judicial. Se ela casou e trocou de nome, ou ele casou e trocou de nome, agora descasaram, não querem mais usar o nome, sem problema. É só mandar o documento para o cartório, esse acordo que eles fizeram, vai para o cartório onde foi feita a lavratura do casamento e é feita, então, a nova lavratura do divórcio. Paga já sem o nome. Paga as custas do cartório. Paga as custas do cartório. Paga as custas do cartório. Tá, e no caso, por exemplo, que tem gente que não sabe, mas vai poder haver câmara de conciliação e mediação, de conciliação e mediação dentro dos cartórios, né? Exatamente. E nós já temos... nesse caso, se for feita a mediação e a conciliação dentro de um cartório? Então, aí o que vai acontecer? O cartório ele vai cobrar por esse serviço, porque é um serviço diferente. E aí o cartório vai ver. Quer dizer, se eu já estou fazendo dentro do cartório... Vai cobrar as custas também? Vai cobrar. Vai ter que pagar o mediador e pagar as custas da mediação, porque está sendo feita dentro do cartório. Agora, qual é a vantagem de você fazer dentro do cartório? O cartorário pode dar desconto, por exemplo, na escritura pública. Ele pode muito bem nem cobrar a escritura pública, porque já cobrou pelas custas. Então, isso é o exercício da atividade, Sérgio, que vai nos dizer como é que ela vai funcionar. De sorte que é permitido. Ter uma... Exatamente. A livre concorrência. Aí os cartórios eles vão ter que ter vantagem, porque senão eu não vou querer ir para um Sejusc. Eu vou preferir ir para um Sejusc do que ir para uma Câmara Privada. Agora, veja, se eu for para o Sejusc, eu tenho o registro do tribunal.
Se eu não for para o Sejusc, eu não vou ter nada na justiça. Eu vou tirar uma certidão, vai estar limpinha, bonitinha, né? Eu não vai aparecer aquele processo nem que eu estive na justiça. Essa é a vantagem para uma Câmara privada. Era isso, né, que eu ia perguntar. Qual é essa vantagem? Porque, primeiro, isso não chamaria, o que você acabou de falar, da gratuidade do da pré-processual. Eu ir para um Sejusc e você, de novo, não entupir de gente procurando o Sejusc. Exatamente. A ideia, Sérgio, do novo CPC é que as partes possam ter autonomia e entregar para a iniciativa privada também essa resolução de conflitos. Então, não é só o judiciário que tem que resolver conflito. O judiciário ele precisa atuar em situações que é necessária a atuação dele. O caso de fazenda, inventário, partilha litigiosa. Então, essas são questões para o judiciário estar atuando. Produção de provas em que as partes não conseguiram acordo. Aí tem que ter uma decisão. Aquele conflito. Então, aí vem o magistrado. Mas esses outros conflitos, direito patrimonial disponível, Sérgio, pode resolver no cartório. Você pode resolver numa Câmara privada. Isso é autonomia de vontade que o Código dá para as partes. E aí ela decide. Se ela tiver condições de pagar, ela paga lá as custas e media na iniciativa privada. Agora, veja, se for o caso dessas câmaras, lembra que elas têm um percentual de gratuidade, tá? Elas precisam entender que elas vão atuar, vão cobrar, mas elas têm que ter o percentual da gratuidade. Senão, elas estão contrariando o dispositivo legal. Bem, a gente vai fazer um intervalo, tá? E a gente volta já, porque no próximo bloco nós temos uma audiência de conciliação ao vivo para você, tá? Voltamos em instantes. Dengue, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Vamos fazer a nossa parte. A Justiça do Amapá aderiu à campanha de combate à doença, unindo forças com várias instituições, como Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado, Governo do Amapá e Prefeitura de Macapá. Combater a dengue é um dever seu, meu, nosso. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças. Bem, a gente, você que estava acompanhando, que está acompanhando o nosso programa, nós tivemos aqui a Sônia Ribeiro, que é a instrutora do NUPEMEC, que é minha colega de bancada, radialista. Nós estamos aqui, ela estava dando uma explicação sobre o novo Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Então ela estava falando um pouco dessas mudanças, né? Na próxima semana ela vai falar um pouco mais, né, Sônia? O que nós temos para a próxima semana? Na próxima semana nós vamos dar continuidade a essa parte dos auxiliares da Justiça. Vamos falar mais ainda sobre os centros judiciários, o funcionamento deles, e aí nós vamos falar realmente do que o povo está aguardando, Sérgio, que é essa mudança na audiência de conciliação agora como uma fase inicial do processo. Então, você que está aí, fique ligado com a gente nos nossos próximos programas, que nós vamos dar continuidade a essas mudanças do CPC, porque foram muitas, Sérgio, não dá para falar só num programa, né? Não, tem muita, a gente também aqui, tem muita coisa. Tem muita coisa e a gente vai discutindo isso com você. Vamos aguardar você também mandar, né, mensagens para nós, você interagir conosco, para que a gente possa também fazer essa mudança do CPC ser uma coisa mais fácil, mais tranquila, para não ter aquele problema, Sérgio, das pessoas dizerem assim, o que foi que mudou? Não sei o que mudou. Acompanhe o nosso programa que você vai ficar ligadinho aí nas mudanças, é só você estar sintonizado aí na nossa rádio nessas quartas-feiras. Então, sem falar, né, que isso vai nortear daqui para frente as nossas vidas, né? De todo mundo, não tem como Sérgio, ficar de fora não disso. Tem mais. Inclusive você que quer abrir uma Câmara privada, você aí que tem interesse em fazer mediação de forma voluntária, você que quer fazer essa Câmara privada no seu cartório, então fique ligado com a gente aí no programa. Então, e o nosso disque conciliação e mediação qual é? É 99126-3805. Repetindo, anote.
991 26 3805. Interaja conosco, ligue, participe, mande mensagem, mande SMS, mande um WhatsApp para nós, que nos ajuda a construir aqui o programa. Ou seja, se você tem dúvida sobre o novo Código de Processo Civil também, pode ligar, porque a Sônia Ribeiro responde no ar para você. E olha, não perca o programa da próxima quarta-feira, porque está imperdível. A Sônia vem com muita explicação e bastante novidade. E agora nós vamos para a audiência de conciliação ao vivo. Acompanhe. Boa tarde, gente. Meu nome é Denis, tá? Sou conciliador, trabalho pelo PROCON aqui. Dona Landina da Silva Nunes, a senhora nos procurou, Dona Landina, e nos informou que fez uma compra no valor de R$ 119,80, não é isso? No produto. E desde então vem pagando resíduos dessa compra no valor de R$ 35,00 em 7 vezes no boleto. É isso mesmo? Sim. Ultrapassando o valor da compra, né? 8 vezes? 8 vezes. Certinho. Diante dessa situação, então a senhora vem procurar o PROCON estadual do Amapá para que seja realizada uma audiência de conciliação com o intuito de restituir o dobro do valor, né? Que a senhora efetuou o pagamento. E que a senhora por toda a quantia que foi retirada da mesma forma que foi de forma indevida, no caso, né? Que a senhora colocou aqui nos fatos da sua reclamação. Certo. Diante dessa situação, então, eu peço que a reclamada nos informe que foi averiguado e analisado por ela e nos informe aqui em audiência agora e preste os esclarecimentos. A reclamada é as lojas de Riachuelo. Boa tarde. Aqui no caso, dona Medina, foi verificado que a senhora fez uma compra de 8 vezes, tá? A senhora já liquidou todo o débito, não tem nada em aberto, tá tudo pago. Mas, porém, a senhora adquiriu na Riachuelo de Brasília 2 produtos, tá bom? A senhora adquiriu o seguro Bolsa Protegida, que ele é no valor de R$ 3,99, e a senhora adquiriu o seguro residencial, que ele é de R$ 6,95. Esses 2 seguros que a senhora adquiriu lá em Brasília, ele vem cobrado todo mês na sua fatura, tá? É isso aqui pra mim que tá custando, que todo mês tá chegando o boleto aí na sua casa. Porém, deixa eu só te explicar como é que funciona esse seguro. Porém, esse seguro, ele não acarreta juros, ele não leva seu nome restritivo, ele não acarreta nada. Se a senhora não pagar esse valor, a única coisa que vai acontecer é que a senhora não vai concorrer aos títulos de capitalização que ele é oferecido e as cláusulas que tem do produto. Se a senhora não pagar, tudo bem, beleza, tá? Mas é isso que ocorreu aqui. Aqui a compra que a senhora fez já está toda liquidada, não tem mais nada lhe cobrando. O que está vindo é esse valor, que dá os dois somando junto dá 10 e uma fraçãozinha. É esse boleto que vai chegar na sua casa todo mês, mas eu volto a repetir. Se a senhora não quiser pagar, se a senhora não quiser, pode ficar à vontade, não é preciso pagar. Porém, isso não vai concorrer às cláusulas que estão no seguro. Tá. Só que isso eu não fui informada. No momento da compra, a senhora não foi informada? Não me informaram essa situação. Então, eu continuo. Então, em dezembro, eu paguei R$92. Uma pessoa R$92. Quando foi agora, no dia 25, no dia 21 de janeiro, paguei 101, tá aqui. Agora o porquê eu não sei. A senhora fez a compra de 24, ela ficou a parcela de 24,40, porém o que acontece? Esse cartão é um cartão de crédito, né? E a gente tem 2 modalidades lá na loja. Tem o nosso cartão que a gente chama de private label, que é só da loja, e tem o nosso cartão de crédito que passa fora da loja. Aqui no caso, a sua compra parcelada ficou de 24,40. Porém, somando os seguros, ele dá um pouquinho a mais, tá? E isso aqui também ocorre, se a senhora deixar de pagar, que tem aqui um valor que a senhora acha que deixou juntar as 2 faturas, ele dá um pouquinho a mais. Tá bom? Ele funciona também assim, ó. Também aqui ele mandou um demonstrativo de tudo o seu débito. Olha aqui, a senhora começou a pagar aqui, ó. No dia 30/8 de 2015, o valor da sua fatura era de R$ 35,34. Como eu lhe expliquei, vem os 2 seguros que a senhora aderiu lá na Riachuelo em Brasília, tá aqui a sua assinatura, tá? Aqui, foi na Riachuelo de Brasília, né? Acho que a senhora comprou por lá, fez por lá essa compra. Aí aqui tá aqui, ó, seguro Bolsa Protegida, que ele é R$ 6,95, mais o Bolsa Protegida, que é R$ 3,49. Totalizando tudo, deu R$ 35,34. Quando foi aqui, a senhora efetuou o pagamento? No dia 11/9 de 2015. A senhora efetuou R$ 37,89. Ok, deu baixo, não tá lhe cobrando nada. Aí quando foi aqui no dia
30/10/2005, acho que a senhora pagou algum valor de atraso da outra parcela, porque tem um vencimento fixo, tá? Quando atrasa, tem juros, encargos, IOF, taxa de refinanciamento, tem todos os encargos que é por lei. Aí aqui tá, ó. Os encargos 13,61, mais a multa contratual por atraso, que é de 47 centavos, né? Totalizou um valor a mais aqui, né? Aqui, bora ver se foi efetuado o pagamento. Aqui não foi efetuado o pagamento. Aqui pra mim a senhora efetuou, deixou de pagar a fatura do mês lá, a senhora lembra? Não, eu não lembro. Mas isso, eles não avisam pra gente quando a gente vai lá. No momento da compra, a senhora não foi informada desse tipo de serviço, outra né? coisa, 8 pagamentos também não foi informado. E o meu débito que eu comprei lá não foi em Brasília, foi aqui em Macapá que eu comprei. Foi R$119,80, tá aqui a nota. Aí aqui no caso, aqui que a loja, nosso jurista, analisou tudo, a senhora já terminou de pagar as parcelas, tá? Não tem mais nada em atraso. O que persiste, então, é apenas a cobrança do serviço. Porém, se a senhora quiser, eu trabalho aqui na Riachuelo, aqui do Amapá Garden, tá bom? Me chamo Marcelo, supervisora financeira. Chego todos os dias às 14 horas. Se a senhora quiser efetuar o cancelamento desses dois aqui, a senhora pode. A sua parcela, se a senhora tivesse vindo pagar tudo em dia, dava 35 e 24. Porém, se a senhora não paga naquele dia, como eu lhe expliquei, ele junta. É um cartão de crédito. Se eu não pago nem o mínimo, nem o total, no próximo mês vai vir o valor da parcela que ficou e mais o restante das outras parcelas, e mais os encargos. Entendeu? Foi isso que ocorreu. E aí, o que acontece? Eu paguei essa prestação aqui, eu venci no dia 30 de janeiro, eu paguei dia 21, ainda continuo pagando esse total aqui. Paguei esse total. Então, Lindina, resta saber aqui em audiência agora se a senhora vai persistir com os serviços. Se a senhora não tem interesse em persistir com os serviços ou não. Desse serviço que ela acabou de informar. Porque R$119 para pagar esse total aqui fica difícil para mim. Certo, então eu tento perto isso aqui, eu não aceito. Eu entendo. Eu fui lá, mandei puxar meu débito todinho, ninguém quis fazer isso. A senhora está com a cobrança aí? Não, tá no celular. Vem aqui, ó. Então, desde já, nós vamos colocar isso em termo, informar que não existe mais débitos diante a Riachuelo, referente ao nome da consumidora, ao CPF dela. E, dona Landina, a senhora tem que comparecer realmente ao atendimento lá da Riachuelo para ver se existe algum tipo de serviço ainda em aberto. A senhora tem todos os comprovantes de pagamento? Não tenho todos os comprovantes, porque geralmente chega essa fatura aqui, e aí, geralmente, esse papelzinho aqui, geralmente, eu não tenho de todos os pagamentos. Certo, a senhora tem Deixa eu ver o último que a senhora fez. Qual foi o último que a senhora fez? Então, porque isso aqui cabe às pessoas, as pessoas explicar pra gente. Elas não explicam, então a pessoa chega lá, compra. Outra coisa, não autorizei ela a botar minha conta 8 vezes. Vocês não querem perder, a loja não quer perder, aí eu posso perder. Certo, dona Landina. Então fica claro aqui, diante da sua insatisfação, que não há acordo. E eu vou colocar isso em termo e vou lhe encaminhar judicialmente desde já, então. Certo? Ok? Bem, Sônia Ribeiro, olha só, né? Você pôde acompanhar uma audiência de conciliação ao vivo e agora vamos aos comentários de Sônia Ribeiro. Sônia, o que você achou? Olha, Sérgio, essa audiência deixou muito claro, então, a questão da posição e interesse, que é uma coisa que a gente fala muito em conciliação, mediação e negociação. A pessoa precisava ser esclarecida. Segundo consta, ela adquiriu um produto e os serviços da empresa, a fornecedora, e esse cartão de crédito que ela adquiriu da loja, ela fez compra, não pagou na data e houve um acúmulo realmente de juros e encargos. Agora, uma coisa que ela deixou claro aí é que isso não foi informado para ela. Isso é um grande problema que a gente tem na relação consumerista. O consumidor ele é vulnerável, ele precisa ser informado. Quando você vai abrir um negócio, você tem que ter toda uma formalidade. Para você vender, seja produto ou serviço, o consumidor ele precisa ser informado de lá. Então, ficou muito claro para nós aí que faltou informação. Houve uma falta de informação que gerou insatisfação da cliente e ela, por sua vez, compareceu à loja. Ela está numa via crucis, Sérgio. Ela foi na loja, não foi bem atendida, foi no PROCON, veio para uma audiência, nada, agora vai ter que procurar a via judicial, porque é uma questão de prova, de verdade. Por quê? Porque se ela tiver o comprovante que ela pagou na data, não incidiriam os encargos.
Se ela não tiver a comprovação de que ela pagou na data, vão incidir os encargos. Outro ponto importante aí é a negativa dela de que não ter contratado esse serviço de seguro. Por outro lado, a empresa nem falou para ela que ela estava concorrendo a uma capitalização, a sorteio, ela nem sabia. Então, ela estava pagando algo que, de verdade, ela pensava que era a mensalidade do cartão que ela estava pagando. Quando acaba, eles não podem cobrar a mensalidade de cartão porque eles não são bancos, eles não são financeiras. Então, eles não têm autorização do Banco Central para fazer essa cobrança. E aí, o que eles fazem? Eles embutem, então, um outro serviço, que é o seguro, em que eles dão algumas vantagens para o cliente. Que eles chamam de casadinha. Né? Venda casada. O que ocorre é que falta informação para o consumidor. Mas aqui, nessa audiência de conciliação, que é o nosso foco, é muito importante deixar claro que a posição dela era: eu quero de volta o dinheiro. Porque na cabeça dela, ela pagou de forma indevida e ela quer em dobro. E precisa se verificar se realmente ela pagou em dobro, se ela pagou de forma indevida ou não, para poder incidir a verba dobrada ou não. Então, isso é uma questão meramente jurídica, que tem que ser levada mesmo ao judiciário, para que, com as provas que serão produzidas, o magistrado, então, possa dar uma decisão. Poderia ter saído conciliação? Sim, se a empresa tivesse alcançado os interesses dela. O interesse dela era não pagar aquele valor da conta que ela não concorda. Ela, inclusive, disse: olha, eu já paguei essa conta, por que estão me cobrando? Então, isso é uma questão do juiz declarar a abusividade dessa cobrança e aí mandar ressarcir em dobro se ela realmente pagou. Então, é questão jurídica mesmo, que nem conseguiria se resolver em sessão de conciliação. Um outro ponto que talvez você possa explicar também é que a gerente, a Marcela, que é quem estava como preposto da empresa, que é a Riachuelo, loja Riachuelo, ela também disse que não teria essa autonomia porque fica em São Paulo, a matriz. Isso também não dificulta a negociação? Isso dificulta muito, Sérgio. Outra coisa que a gente ressalta. Essas nossas audiências do PROCON têm mostrado quantas empresas precisam investir nos seus saques, que é o serviço de atendimento ao cliente. Se esses saques das empresas funcionassem bem, nós não teríamos esse tanto de demanda que nós temos, ou judicializada, ou dentro do PROCON. Porque o PROCON é uma questão administrativa, ele supervisiona essa atividade da relação consumerista no mercado. Então, veja que se a empresa tiver um bom saque, se essa cliente tivesse saído de lá explicada, com todas as explicações necessárias, ela não teria demandado. Agora, por outro lado, eu queria ressaltar o papel da preposta. Ela foi muito bem, Sérgio. Ela falou, ela se colocou à disposição, ela disse que ela estava no local, ela disse: eu estou lá no shopping do Garden, eu estarei lá à disposição. Se colocou à disposição, né? Então, explicou, ela trouxe uma planilha, ela se deu o trabalho de explicar para a cliente o porquê que tinha chegado naquele valor. Agora, daí a questão de provar se houve ou se não houve pagamento indevido, se a venda foi ou não foi casada, são questões legais que demandam a produção de uma prova, e isso só pode ser feito diretamente na justiça, com o magistrado colhendo essa prova e depois, então, sentenciando. Então, você viu aí uma conciliação que não foi frutífera, e a gente sabe que nem tudo dá certo, né? Neste caso foi infrutífera, mas é assim mesmo, e essa cliente ela tem que sair daqui bem encaminhada do Sejusc, e isso eu tenho certeza que ela saiu. Tá, e você como instrutor agora, qual foi a sua avaliação da mediação? Olha, do mediador, no caso. O mediador, claro que a gente precisa cada vez mais aprimorar. Como era uma negociação e é uma questão administrativa, lembrando que o PROCON está sempre do lado do consumidor. Então, de verdade, eu acho que ele até atuou bem, ele conseguiu colocar para as duas partes as questões que envolvem a relação de consumo, mas a gente precisa cada vez aprimorar. Isso é muito importante, a gente está aqui vendo também, porque o NPMEC, na qualidade de supervisor dessas práticas, a gente precisa ir melhorando cada vez mais. Talvez as pessoas puderam constatar que nem toda conciliação, às vezes, dá em resultado positivo, né? Mas você viu que houve o quê? Uma conversa. Essa a finalidade? O importante é que as partes conversaram, puderam esclarecer as suas dúvidas, e no mais agora, cabe a elas resolverem o conflito. Então, ela vai comparecer à loja, provavelmente lá eu tenho quase que certeza que vão conseguir resolver, porque talvez dentro da loja, com o sistema, ela podendo ver toda a movimentação... Ela desista de judicializar. Ela desista de judicializar e entenda. O problema é que o cliente entendeu por que ela está pagando isso. Se ela entender, Sérgio, eu tenho certeza que o cliente ele paga direitinho. O problema ele tem que entender, ele tem que concordar com aquilo. Então, quando você discorda, ela deixou muito claro que ela estava insatisfeita. Então, ela está insatisfeita porque não teve a informação necessária, mas, por outro lado, a loja se colocou à disposição. Esse é o ponto importante. Então, se havia uma distância entre ela e a loja, essa distância acabou nessa audiência. Embora infrutífera, mas serviu para reaproximar as partes e agora, com certeza, ela vai comparecer na loja e vai resolver o problema dela. Mais uma perguntinha rápida, que a gente já está encerrando com o nosso tempo. O nosso tempo está
pequenininho, rapidinho, ping-pong. A diferença dessa, como se fosse a judicializada, entre essa conversando, que as partes conversam e elas chegam a um acordo, e na justiça. Não, na justiça ela terá também uma outra oportunidade, se ela judicializar no juizado especial, ela vai ter uma audiência de conciliação, instrução e julgamento. Então, pode ser que depois dessa conversa que ela tenha na loja, mesmo ela judicializando, ela vai amadurecer nesse conflito. Esse é o ponto importante. Então, ela já conversou, eu tenho certeza que essa cliente saiu daqui compreendendo. Ela pode não ter aceitado, mas ela compreendeu a questão da demanda. E quando ela for na loja, ela já vai mais instruída. E se ela for judicializar, também está mais instruída. Então, a conciliação cumpriu. Ela ajuda em ela cumpriu o seu papel, reaproximou as partes. Reaproximou. Bom, é isso aí. Vocês puderam acompanhar mais uma audiência de conciliação, as explicações da Sônia Ribeiro, que é instrutora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça. É minha colega, ela é professora e ela vem com mais novidade na próxima semana. O que é que nós temos, que a gente já falou no bloco anterior, mas eu quero que você reforce. Nós vamos continuar falando sobre o papel do conciliador e vamos ver o que foi que mudou com a audiência de conciliação agora como uma etapa do processo. Então, para você que ficou ligadinho conosco, aí um abraço, obrigada pela sua audiência, pela sua paciência e aguardo você no próximo programa. Olha, eu também estou aguardando você, porque o programa da próxima quarta-feira está imperdível. Então, nós daqui da produção do programa Conciliando as Diferenças, deixamos um forte abraço, uma boa quarta-feira para todos. Fiquem com Deus, tchau. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.